Primeiras Reis, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo. A hora já se foi embora, amém? Mas eu estou feliz porque eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar, amém? Primeiras Reis, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz assim: Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. E pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 e com os seus 50. Porém agora seja precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Amém? Deus, queremos te agradecer por esta palavra. Deus, eu quero te pedir, Senhor, a revelação do teu Espírito Santo através das tuas escrituras, que o Senhor possa nos levar a uma viagem e que possamos trazer lições para a nossa vida, para que possamos praticá-la e vivê-la para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero colocar um tema para essa mensagem, para que você possa entender. É necessário que você tenha atenção e ao mesmo tempo faça intercessão pela minha vida, para que Deus abra assim a porta da palavra e que possamos juntos sair daqui edificados, amém? O tema que eu quero colocar é crédito com Deus, amém? Tenha crédito com Deus. Você já parou para pensar, você está em um lugar onde você precisaria, naquele momento, fazer uma ligação de emergência, de grande urgência, e você lembrar que seus créditos expiraram e você não tem condições nenhuma de ligar e de pedir socorro para ninguém porque você está sem crédito. Eu quero trazer essa ilustração para você entender, você que tem celular, na era digital que estamos vivendo, a importância que é ter crédito. Ou você passar o cartão e dizer assim: cartão, crédito recusado. E você tem que deixar aquela feira, aquele carro cheio, porque você acreditou que o pagamento entraria naquele dia e o pagamento não entrou e o seu cartão está sem crédito. Ou você chegar em um lugar e falar assim: olha, eu vou comprar, mais tarde eu passo aqui e pago. E o dono do estabelecimento falar para você assim: meu amigo, infelizmente você não tem crédito aqui no meu estabelecimento. Então existe uma importância muito grande de a gente ter crédito, tanto na terra quanto no céu, amém? E essa palavra ela nos vai dizer anteriormente que após a morte de Acabe, o rei Moabe, ele se rebela, ele se levanta contra o exército, contra o povo de Israel. E nos conta a história que o rei Acasias, filho de Acabe, foi um rei rebelde. Acasias foi um rei que não andou, ou seja, andou nos caminhos do seu pai, não andou nos caminhos do Senhor. E a palavra vai nos dizer que ele cai da janela, de uma janela alta, fica muito doente e pede para que os seus servos vá consultar a Baal-Zebub.
ao Deus dos Écrons, né? Dos Écrons. E nos conta a história que o anjo do Senhor, aqueles homens ali, o rei Acasias manda os seus servos ir buscar e consultar a esse Deus. E nos conta a história que no meio do caminho, Deus envia ali o profeta, aleluia, Elias, para dar a resposta que ele esperava do Deus que não respondia. Mas Deus, vendo todas as coisas, imagine um Deus. Eu trabalho, irmãos, você que me ouve nas redes sociais, você que está me ouvindo aqui agora, eu trabalho em um lugar de monitoramento. Aleluia. Em cada canto, João, em cada canto existe câmera. Se você abaixa, tem câmera. Se você levanta, tem câmera. Onde você anda, tem câmera. Você está monitorado 24 horas a todo tempo. E para aqueles que realmente temem a Deus, é fiel ao Senhor, não se preocupa com câmera e nem com monitoramento. Mas nesse dia aqui, Deus, ele monitorando do céu, viu que o rei de Israel esqueceu dele e foi consultar a demônios, a deuses estranhos, e manda lá o profeta e fala assim: fala para ele vai morrer. Fala para ele que da cama onde ele está, ele não vai descer, ele vai morrer. E nos conta a história agora, irmão, que os homens nem chegam lá no destino final. No meio do caminho eles voltam. Está entendendo? No meio do caminho eles voltam. E o rei fala bem assim: vocês voltaram? O que é que houve? Aí ele fala: olha, no meio do caminho a gente encontrou um homem que falou tudo o que aconteceu com o senhor. Porque está engasgado. O que é que houve? Não, é porque fala tudo que ele disse. Eu estou aqui conjecturando, eu estou aqui imaginando qual foi o diálogo, como foi a resposta, como foi difícil para aqueles homens voltar para dar resposta ao rei, e era uma resposta dura. E aí ele fala: rei, infelizmente, o rei fala como é que eram os trajes, como é que ele era, né? E ali ele fala: olha, ele era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de cinto de couro. Então disse ele: é o profeta Elias, o tespita. Ele já sabia que Deus havia decretado a sua morte, porque Elias tinha crédito com Deus. O que Elias falava, Elias naquela época Elias revolucionou. Era o profeta, era um homem de Deus, era um homem que vivia segundo a vontade de Deus, e por isso ele tinha crédito com Deus. E agora a Bíblia nos vai dizer que Elias está num certo monte, e agora o rei manda buscar Elias. O rei, que estava desviado, que não estava na presença do Senhor, que não tinha crédito nenhum, em lugar nenhum e em nada, nos conta a história que ele manda ali um soldado, né? Um capitão e mais 50, capitão de 50. E chega lá, o capitão chega todo empolgado, porque o rei havia mandado, achando que tinha ousadia e crédito para buscar o profeta, o homem de Deus. Ele fala: ei, desce, Elias, homem de Deus, desce. O interessante é que ele reconhecia e conhecia que Elias era um homem de Deus. É interessante quando nós estamos em algum lugar e realmente as pessoas dão testemunho ao nosso respeito. Jesus vai dizer que se ele mesmo falasse dele mesmo, o testemunho não seria verdadeiro, mas quem testemunha dele, o testemunho é verdadeiro, porque só fala o que vê. Então, nos conta a história que Elias fala bem assim, usando aquela palavra que aquele soldado, que aquele homem falou. Ele falou assim: ó, se eu sou homem de Deus, Elias, olha, vem cá, o senhor é capitão, né? E tem mais 50 com o senhor, né? O senhor me chamou de quê? Homem de Deus, não foi? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. Irmãos, foi na hora. Deus manda fogo do céu e acaba com aquele povo. Isso parece história de mitologia, parece até mitologia grega. Fogo desceu do céu e acabou, mas se está escrito, aconteceu, porque essa palavra testifica do Deus em que servimos. Agora chega o segundo, Maiane, e fala bem assim: o rei manda um segundo escalão, né? E chegando lá, o soldado fala: ei, homem de Deus, bora, desce depressa, o rei manda te buscar, manda te chamar. E ele fala: tu me chamou de quê? Homem de Deus, eu tenho crédito. Se eu sou homem de Deus,
interessante quando ele fala, se eu sou homem de Deus, Deus ele confirma dizendo, é meu homem, é meu servo, é meu filho, não brinca não. Eu falei aqui no culto anterior que a pior coisa que tem é você ficar inimigo de crente, é você querer arrumar confusão com o crente, é você querer procurar, né, procurar criar armadilha, criar foca para destruir crente. Se eu fosse você, eu procurava pegar o número do telefone desse crente, né, virava amigo dele, porque você não sabe o que pode ser da vida dele daqui até amanhã, né? É filho de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, é servo de Deus. E Elias falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tu e os teus 50, e pela segunda vez desceu fogo do céu, matou tanto aquele capitão quanto os seus 50. Agora pela terceira vez o rei manda, o rei desobediente, manda de novo, pela terceira vez. Chegando lá foi diferente. Agora esse soldado foi humilde e falou assim, homem de Deus, seja preciosa a minha vida e a vida desses homens. Eu estou conjecturando, talvez ele falou bem assim, olha, todo mundo aqui tem família. Se o senhor pedir a Deus fogo e Deus mandar fogo, vai matar, vai ser 51 homens. Inclusive eu, né? Era ele com mais 50, vai matar, vai ser 51 mulher sem pai de família em casa. Homem de Deus, tenha misericórdia, desça. Aí Deus brada e fala assim, com esse você pode descer. Aí imagine Elias levantando da poeira e fazendo bem assim, vambora. Aleluia, aleluia. Por isso é interessante termos crédito, Maiane. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma importância tão grande termos crédito com Deus. Me faz lembrar alguns anos atrás, lá na terrinha, me faz lembrar que eu tomava conta de uma congregação na zona rural. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu tomava conta de uma congregação na zona rural, e tem um irmão lá chamado Pedro Custódio, uma pessoa maravilhosa, um amigo, um irmão, e ele me emprestava a sua moto de trabalho para ir para a congregação na roça de noite. E eu não sabia andar de moto. Eu não sabia andar de moto e eu saía pela fé, pedalando naquele negócio. Certa feita eu fui subir a ladeira na terceira e desci de ré e quase caí, mas cheguei. E chegando aqui em Macaé, eu decidi tirar minha carteira de carro e de moto. Eu ia para a roça de quê, irmãos? De carro? De moto. E aí eu tentei pela primeira vez tirar a carteira de carro e de moto, não consegui. Tentei tirar a carteira pela segunda vez de carro e de moto, perdi. E na terceira vez eu fiz de carro, perdi. E na terceira vez, quando eu ia fazer de moto, eu falei, Senhor. Eu falei para o Senhor, irmão, lá naquela pista, eu falei, Senhor, lembra dos dias em que lá na roça, lá na Bahia, eu pegava aquela moto pequenininha, simples, e ia para a roça. Senhor, não me deixe, Senhor, perder o meu dinheiro totalmente. Irmãos, eu estava andando de moto e estava orando. Quando eu despertei da oração, uma mulher bateu no meu ombro assim, não me lembro se foi uma mulher ou foi, falou assim, ei, passou, está aprovado. Eu fiz como? Quando eu olhei para trás, eu fiz toda a volta, subi, fiz o 8, desci, levei, subi, acelerei, freiei. Aleluia, por quê? Eu tinha um crédito, aleluia. Eu tinha ido para a roça de moto. Se eu tivesse ido para a roça de carro, sem saber dirigir, talvez seria irresponsabilidade da minha parte, mas talvez eu teria passado aqui, mas foi de moto. Deus, ele é detalhista. Deus, ele lembrou na hora, e quando eu despertei da oração e quando eu estava com a moto, eu fui aprovado naquele momento. E quando eu lembro isso, irmãos, me faz lembrar, aleluia, no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1 até o 6, onde o profeta Eliseu, aleluia, Eliseu era discípulo, era jovem aprendiz de Elias. Eliseu foi um jovem que via da forma em que Deus fazia, da forma em que Deus atuava na vida de Elias, e Eliseu ficava apaixonado com aquilo. O que é que eu aprendo com isso? Ande com pessoas que têm coisas de Deus, que tem Deus, que tem a palavra de Deus, que é abençoado, e você consequentemente se tornará uma pessoa abençoada. Às vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, me dá vontade de pegar o telefone, de ligar para algumas pessoas, mas a correria é tão grande, e a gente acaba não ligando, e passa meses e meses a gente não liga para ninguém.
O que é que eu entendo com isso? Aproveite as pessoas que estão perto de você, porque se Deus resolver levar para longe, vai ficar difícil conversar, E ali, irmãos, aquela mulher, a Bíblia nos conta que uma certa mulher chega para Eliseu. Nesse período, Elias já foi arrebatado. Deus já havia consagrado Eliseu, jovem aprendiz, agora como profeta oficial na terra, no lugar de Elias. E nos conta a história que a mulher chega e fala assim: ei, meu marido morreu, e agora está vindo os credores aí, estão querendo levar o meu filho, e você sabe que ele era servo. Aleluia. Vamos ler aqui para ficar interessante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis 20. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Me acompanhe. É interessante nós lermos. Aleluia, 2 Reis 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Perdão, 1 Reis 4. 1 Reis 4. Aleluia, olha o que diz. E a mulher, retificando, 1 Reis 4. E uma das mulheres dos filhos, dos filhos dos profetas. Não foi nem a mulher, vou repetir. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: irmãos, aleluia, não foi nem um profeta, foi uma das mulheres, da mulher do filho do profeta. Olha, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e veio os credores a levar os meus filhos para serem servos. Aí o profeta Eliseu fala: mulher, tu tem crédito, teu marido tinha crédito. Se teu marido tinha crédito, Deus, ele é fiel, tem crédito para você, tem saldo. Me declara o que tu tem na tua casa. Ela fala: tua serva não tem nada. Viúva, tua serva não tem nada. Mas tem um pouquinho de azeite lá na botija. Mas o que é um pouquinho de azeite? O profeta falou assim: olha, vai, pega a vasilhazinha de azeite que tu tem na botija, amém, Maiane? Pega a vasilhazinha e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Aleluia. Eu vejo aqui, irmãos, a importância de nós termos bons relacionamentos com as pessoas. É lamentável dizer que tem crente, tem pessoas que tem mais inimigo do que amigo ao seu redor. E isso dificulta ele difundir na pregação do evangelho, porque é contendeiro, é confusento, é juiz. E Deus não nos chama para ser juiz. Deus, ele não nos chama para condenar. Pelo contrário, Deus, ele nos chama para abençoar vidas. Deus, ele nos chama para sermos bênção onde quer que nós estejamos. Aleluia. Outra coisa que eu encontro interessante aqui, sabe o que é? Aleluia. Os filhos. Deus, ele se preocupa com os filhos dos seus filhos. Aleluia. Enquanto você está aqui adorando, João, Deus está cuidando de Rebeca. Aleluia. Enquanto você está aqui adorando, Maiane, Deus, ele está cuidando do futuro de Maria. Enquanto Leis está aqui adorando, Deus está projetando, assinando o diploma, aleluia, de médica de Yasmin. Aleluia. Irmãos, uma coisa interessante, mas você pode falar para mim assim: olha, evangelista Rodrigo, meu filho, ele está desviado. Irmãos, eu quero dizer para você que talvez esteja passando por esse momento, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, a culpa não é sua. A Bíblia vai dizer que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. É de responsabilidade minha como pai, sua como mãe, ensinarmos o caminho, a palavra do Senhor. Certo de uma coisa, que essa palavra ela fica tatuada no coração. No seu tempo ele voltará, é uma promessa do Senhor. Nos mostra claramente que os filhos de Eli, observe bem, os filhos de Eli era um sacerdote respeitado naquela época. Os filhos de Eli foram criados ali e cresceram e nunca se converteram, enquanto Samuel, que era filho de Ana, filho de um milagre, foi criado entre os filhos de Eli, com Eli, e virou um grande homem de Deus. Aleluia. É Deus que cuida dos teus filhos, é Deus que cuida dos nossos filhos. Aleluia. Assim como Deus fez na vida de Samuel, Deus, ele pode fazer também na vida dos teus filhos. Aleluia. Confie que é a promessa do Senhor, amém? Aleluia. Só basta ter crédito, só basta ter crédito. Me faz lembrar, quando eu falo isso, de um testemunho, Maiane. Uma certa irmã, ela era dirigente do ciclo de oração. João, essa mulher, ela não perdia um ciclo de oração.
E nos conta o testemunho que essa mulher, ela, vindo para o círculo de oração, deixou as crianças em casa. E nos conta o testemunho que a criança, uma das crianças, cai dentro da cisterna. E nos conta o testemunho que chega o pessoal na casa da mulher e aquele alvoroço, e a outra criança fala que a irmãzinha caiu da cisterna, e aquela confusão terrível. E agora os vizinhos agora vão buscar a irmã na igreja e falam: essa mulher está doida, essa mulher está maluca. Ei, irmã, na tua casa lá tem um alvoroço. Ei, irmã, o teu filho caiu dentro da cisterna, ela morreu afogado, está morrendo afogado. E a irmã está lá: porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí chega outra pessoa: ei, a senhora está maluca, rapaz, desse negócio de igreja aí, vai para casa, teu filho deixou o menino sozinho em casa lá. E ela: pois eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aí acabou o ciclo de oração. A irmã fecha a Bíblia, dá a paz do Senhor para os irmãos, faz a oração final e vai para casa. E chegando em casa, naquele alvoroço, nos conta o testemunho que quando chega o pessoal desesperado: mãe, ela caiu e morreu, tal. A mãe chega, joga o balde, puxa, só vem água, puxa, só vem água. E ela para por um instante e fala: Deus, conta o testemunho que ela fala: Deus, eu estava na tua casa fazendo a tua obra. E nos conta o testemunho que quando ela joga o balde pela última vez, vem o balde, agora não vem com água, vem a criança grudada no balde, falando: mãe, joga de novo o balde lá embaixo, porque tem um homem de branco lá embaixo, mãe, joga para trazer ele. Aquela mulher, ela tinha uma reserva, ela estava buscando, ela estava orando. É importante termos a reserva. E aquela mulher, ela pegando aquele azeite, jogou. Aquelas vasilhas que ela pegou emprestada, ela tinha comunhão com seus vizinhos. Ela tinha um bom relacionamento. E quando a gente tem um bom relacionamento, nós temos condições de convidar as pessoas para vir para a igreja, e a pessoa vem. Mas quando nós temos um mau testemunho, quando nós temos um mau relacionamento, as pessoas perguntam. E a pergunta é: tu é crente? E é importante, irmãos, aleluia, termos comunhão. Aleluia, para sermos vasilha, para pedirmos vasilha e para trazermos vasilha para a casa do Senhor, amém? Aleluia, aquela mulher agora despeja a vasilha, e encheu uma, encheu duas, encheu três, eu não sei quantidade de vasilha ela tinha, ela conseguiu com os vizinhos, mas nos conta a palavra do Senhor, que uma das crianças fala assim: mãe, acabou o vaso. Naquele momento, irmãos, o azeite para de jorrar. E aquela mulher agora vai dar relatório para o profeta Eliseu e fala: olha, o negócio lá em casa ficou bom. Aquele restinho de azeite que tinha, a reserva que eu tinha, aleluia, multiplicou. Ele vai, agora o relatório e a resposta do profeta: vai, vende tudo, vende, paga os credores e vive do resto. Aquela mulher ficou uma empresária, ficou rica. Por quê? O marido daquela mulher tinha crédito com Deus. Aleluia. No momento que você está aqui, adorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, você está acumulando crédito no seu ministério, na sua vida. Talvez Maiane estava em casa naquela luta, né? Foi confrontada, foi até convidada a ficar em casa, mas ela decidiu no seu coração: vim, eu vou. Aleluia. Deus viu aquele detalhe, aquele momento. Maiane, quando é difícil chegar aqui, quando é difícil tomar a decisão de vir, mas quando você toma a decisão, João, de vir, você fala assim: eu vou, eu quero me entregar. É nessa hora que Deus, ele recebe. Quando você vem na preocupação de achar o que vão pensar de mim se eu não for, você perde com isso. Se é para Deus, aleluia, faça com amor e carinho. E também quando eu falo em crédito com Deus, eu me lembro do rei Ezequias. Aleluia, o rei Ezequias, a Bíblia nos fala que Ezequias foi um grande rei naquela época. Ezequias fez uma grande reforma no livro de, aleluia, 2 Reis, capítulo 20, né? Ezequias fez uma grande reforma em Israel. Ezequias removeu os ídolos que tinha. Ezequias foi estabelecido um grande rei. Ezequias foi um homem conhecido naquela época, mas nos conta a história no livro de 2 Crônicas, se me foge da memória, 32:24, se não me foge da memória, que Ezequias se exaltou. Ezequias achou que tudo aquilo ali, ele fez que nem o rei Nabucodonosor: tudo isso eu fiz para a minha glória.
Mas, irmão, nos conta a história, nos conta a palavra de Deus, que quando Ezequias se exaltou, Deus agora permite que uma doença assole a sua vida. E nos conta a história que Deus agora manda o profeta Isaías. Aleluia, observa-se que Isaías já vivia naquela época, o profeta messiânico. E ele chega: olha, rei, eu vim te dizer, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverás. Olha que coisa forte, irmãos. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O rei Ezequias, no versículo 3, diz: ah, Senhor, olha o crédito, ah, Senhor, aleluia, lembra de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ô irmão, quando Ezequias usou essas palavras, lembra e que eu andei em retidão na tua presença, Deus olhou, o céu, o monitoramento, puxou a ficha, e quando puxa a ficha, fala: realmente, quando ele tomou o reinado, aleluia, ele fez uma grande reforma, ele andou nos meus caminhos, está desviado, mas andou, irmãos, não subestime um desviado, ele sabe o caminho de volta para casa. Aleluia. Talvez você possa falar, você fala para o desviado: você vai morrer e vai para o inferno. Não fale isso. Ele pode naquele momento falar assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E nos conta a história que o profeta Isaías ainda não tinha saído ainda do pátio do castelo, e quando Deus ele ouve, aleluia, o choro do rei Ezequias, e contempla o crédito que ele ainda tinha, chega, nos conta a história que Deus ele fala, o profeta Isaías: ei, volta e fala para o rei Ezequias que eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas, realmente ele tem crédito, eu vi aqui, ele tem crédito, ele dá para ouvir as suas orações. Volta, fala para ele que acrescentarei, aleluia, mais 15 anos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fala para ele que eu ouvi as suas orações, ainda tem mais, eu vou dar vitória a ele contra o rei da Síria, aleluia, irmãos, vale a pena ter crédito, Maiane, vale a pena, não deixe com quem no seu coração: eu vou porque da irmã Leise, eu vou porque do evangelista, eu vou, não, eu vou porque é do Senhor. Se Leise não for, eu vou, se Rodrigo não for, eu vou, se João não for, eu vou, aleluia, e se brincar eu pego até a chave da igreja e vai ficar lá adorando sozinha. Eu já fiz muito isso, aleluia, aleluia, e Deus viu a sinceridade do meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A maior vitória de um crente é viver uma vida de comunhão com o seu Deus, porque cristão, o crente, ele deve ter um relacionamento, constante com o seu Deus, para que as vitórias o alcancem. E quando você tem crédito com Deus, e quando você é uma pessoa abençoada, as pessoas que estão ao seu redor passam a ser abençoadas através da sua vida, aleluia. E nada, irmãos, nada, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios 15, 58, diz que nada é em vão no Senhor. No livro de Mateus, capítulo 26, 13, fala sobre a mulher que chegou na casa do Simão e quebrou aquele vaso de óleo caro, puro. E alguém ali, no livro de João, capítulo 12, 4, vai dizer que Judas Iscariote, aquele que havia de trair, falou: por que desperdício? Essa mulher, esse óleo tão caro. Há quem diga que aquele óleo puro que aquela mulher tinha era muito caro, valioso, trabalho ali de 1 ano. E ele fala assim: não poderia ter vendido esse óleo e dado para os pobres? Mas na verdade ele queria ficar com dinheiro, porque ele era ladrão, era salteador. E nos conta a história que Jesus falou assim: olha, os pobres vocês sempre têm, mas o que essa mulher fez, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento, mas tem uma recompensa para ela. Eu vou reservar um crédito para ela que vai ficar para a eternidade. Onde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será anunciado, será falado, será lembrado. Você está entendendo? Aquela mulher derramou aquele óleo que era puro, que era valioso,
sobre Jesus. Aleluia. E aquilo se tornou um crédito, que onde o evangelho fosse pregado, hoje nós estamos falando sobre essa mulher. Aleluia. Está entendendo o mistério? Pastor, está entendendo, tá, pastor? É muito lindo esse negócio. Aleluia. Onde o evangelho for pregado, será testemunhado o que essa mulher fez por mim. Aleluia. Nada é em vão no Senhor. Aleluia. Quando você é uma pessoa abençoada, quando você tem crédito com Deus, me faz lembrar, já estou finalizando, de Daniel. O rei tem um sonho, o rei está prestes agora a matar todo mundo, porque ninguém havia revelado ou interpretado o sonho que ele teve. Vou matar todo mundo. Daniel ouve. Daniel tinha crédito. Daniel era abençoado. Daniel foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, mas lá foi bênção. E disse: espera aí, rei, não mate ninguém não. O Deus em que eu sirvo, Ele vai te dar interpretação. Nos conta a história que José, lá na prisão, preso, ele abençoa ali o copeiro e o padeiro, interpretando o sonho. Seja bênção, seja bênção. Aleluia. Tenha crédito com Deus, tenha comunhão com Deus, viva na presença de Deus. Aleluia. Porque a pior coisa é quando você precisar e não ter como. Me faz lembrar daquelas mulheres. 5 eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinha reserva, tinha crédito. Aleluia. E quando o Senhor veio, elas entraram. Enquanto as loucas que saíram para comprar porque havia acabado, até tinha crédito lá no comércio, mas quando voltou, as 5 prudentes haviam entrado e a porta havia trancado. Tenha crédito enquanto há tempo, porque você vai precisar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique de pé. Fique de pé, porque eu vou orar por você. Amém? Deus, aleluia. Deus, neste momento